Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança, né? Como receber essa herança para que saia frutos maravilhosos dessa herança, como a gente tem que pensar, como que a gente tem que agir perante alguma herança que podemos algum dia receber. E eu venho aqui perguntar para vocês sabiam que existe dois tipos de herança? Sim, dois tipos de herança. Uma é aquela que você já conhece, din-din, imóvel, enfim, alguma objeto, algum material, mas existe uma outra herança. E se você quer saber qual é, então vem comigo que eu vou contar para vocês. Mas antes de eu falar com vocês sobre herança, eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Isso, se inscrevam, cliquem no sininho para que sempre que sair um vídeo novo, vocês sejam os primeiros a receber, tá? E se vocês gostarem do vídeo, curtam e não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês acreditam que estão passando por um momento de herança. Sim, então encaminhem para essas pessoas. Bom, gente, vocês sabem que aqui é um canal onde eu faço links da nossa vida cotidiana, com os acontecimentos do dia a dia, com aquelas sensações que a gente tem, que às vezes, que muitas vezes a gente nem sabe o que são sensações, o que elas estão querendo dizer pra gente. Eu faço essa associação com os pensamentos da constelação familiar, o que a constelação, o que a experiência da constelação e principalmente o que Bert Hellinger conseguiu compreender estudando as constelações. E claro, gente, que eu coloco nesse bate-papo um pouquinho da minha experiência como consteladora familiar, que eu já atuo aí desde 2019 na área. Então, eu tenho uma experiência, já fiz bastante constelação, já atendi muitas pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, tá aí um jeito da gente conseguir compreender. E se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem falar sobre algum assunto específico, coloquem aqui nos comentários que eu sempre tô lendo. E se vocês querem uma interação maior comigo e com esse tema de constelação, me seguem lá no Instagram, Constelar com Rebeca, que vocês vão encontrar lá formas de me encontrar, formas de compreender melhor a constelação. Ali eu tento postar todos os dias alguns pensamentos sistêmicos, alguma ideia sistêmica e explico para vocês de forma muito mais sucinta algumas coisinhas que eu acabo me estendendo bastante aqui no YouTube, que é o lugar onde eu consigo conversar com mais detalhes, ricos em detalhes são as minhas conversas aqui no YouTube. Ok, gente? Então, bora falar de herança. Bom, eu falei para vocês que existem dois tipos de herança. Uma a material, din-din, imóvel, enfim, joias. Mas existe uma outra herança, que é aquela que todos nós recebemos, independente da forma de vida que os nossos antepassados tiveram, se tiveram condições financeiras ou não. A herança que a gente traz deles. Sim, tem a herança genética, né? E também tem a herança de convivência. Que são o quê? Aqueles pensamentos que a gente traz, que a gente aprende desde criança, a forma de ver o mundo, a forma de enxergar as coisas, a forma de reagir a algumas coisas. Claro que tem coisas que são muito nossas, mas a gente adquire de forma absurda, vamos dizer assim, aquilo que a gente conviveu desde sempre, né? Então, seja lá com crenças limitantes, então lá nossa avó falava dinheiro não cai em árvore, e você ouviu tanto isso que você acredita que se você não trabalhar muito para ter pouco dinheiro, não vai dar certo, né? E hoje a gente sabe que isso é uma crença limitante. Existe sim meios da gente trabalhar o suficiente para ter uma condição de vida bem tranquila, né? Então, isso é uma crença limitante que a gente acaba trazendo e fica tão dentro da gente que a gente nem percebe muitas vezes, né? Então, cabe a gente compreender isso e ver se faz sentido ou não para nossa vida hoje, tá? Então, isso é uma crença limitante que a gente traz lá da nossa essência, lá do nosso nascimento, que a gente vai escutando durante a vida. Existe também a questão de como lidar com dinheiro, como lidar com relacionamentos, enfim, né? Como ter um relacionamento, como criar os filhos. Então, tudo isso são heranças que a gente traz
lá do nosso berço, de quando a gente era pequenininho até hoje, porque a gente aprendeu dessa forma, né? E como eu falei, cabe a nós compreendermos se isso faz ou se não faz sentido para a nossa vida. E só com o autoconhecimento que a gente vai compreendendo essas heranças. E tem coisas, gente, que são tão maravilhosas, né? Aquela forma de cuidar de um bebezinho. Hoje, a gente vê que nem sempre se coloca ali um monte de pano quando nasce, mas tem pessoas que ainda gostam de fazer isso. Então, ou você adquire essa herança da sua família e faz do mesmo jeito, ou você pode fazer diferente. É uma questão sua. Cabe você compreender que o que faz sentido e o que não faz sentido. Mas também, gente, vamos cá entre nós, né? Tem algumas coisas que nem a gente percebe, né? Que é uma herança da nossa família, porque pra gente automático se torna o jeito de viver. Não existe outro jeito de viver pra gente. E se tá legal, tá tudo bem, né? Tá tranquilo, a gente também não dá pra ficar pensando em tudo e falar, meu Deus do céu, né? Eu vou perder minha essência, né? Porque acaba sendo a nossa essência. Então, eu só vim aqui falar pra vocês, fiquem atentos a essas heranças. Algumas coisas não fazem mais sentido, então trabalhem para mudar. Outras coisas vocês nem vão perceber, porque fazem parte tão profundo de vocês e tá tudo bem. E só com um autoconhecimento de muito tempo, que talvez vocês vão compreender, às vezes não, mas tá tudo tranquilo, gente, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a herança financeira. Sim, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre herança é que quando a gente recebe alguma herança, ela é fruto da perda, tá? Alguém precisou perder a vida, alguém precisou morrer para essa herança chegar a você, né? Então, pense no peso disso, né? Isso não foi um trabalho seu. Então, direito, você não tem, né? Você ganha um presente, certo? A gente tem direito em cima das coisas que a gente trabalhou para ter. Agora, a partir do momento que a gente ganha quando alguém perdeu a vida, e eu não tô falando, gente, de itens que a pessoa deu em vida, tá? Isso daí é outra coisa. A gente tá falando aqui de herança, e a herança só se configura herança, né? Quando a pessoa parte, né? Quando existe um óbito, e daí sim fica os bens para serem divididos pelo que a justiça diz herdeiros, né? Então a gente tem que compreender que quando a gente olha para a herança, a gente pode olhar com o olhar jurídico, que é o que as leis estão aí para dizer, o que a Constituição fala para gente com relação às heranças e todas as suas leis e enfim, né? E a gente tem que olhar também para o lado sistêmico, aonde pesa, aonde não pesa. E por que eu preciso olhar para isso? Porque a lei pode dizer alguma coisa, mas o nosso inconsciente busca outras coisas, ele se vincula. Porque, por exemplo, a lei diz que a gente tem direito aos bens. A constelação mostra pra gente que se a gente pensar na herança como um direito, acaba que dá um emaranhamento lá na frente. Sabe aquela herança que a gente recebe e não serviu para muita coisa? Que a gente não consegue crescer com aquilo, e sim a gente acaba perdendo aquilo ou não sabe nem como, já não tem mais nada? Então, porque a gente recebeu como um direito e não como um presente, né? E quando a gente recebe um presente, tá? A gente tem que olhar para esse presente de forma grata, né? De forma respeitosa, porque eu tenho que respeitar quem trabalhou para ter aquilo, né? Então, eu sou grata à minha herança, eu tenho respeito por ela, porque não foi uma conquista minha, ok? E para ser a cerejinha do bolo e dar certo, eu tenho que ter uma vontade de fazer com que aquilo prospere, né? Uma vontade interna de falar assim: nossa, eu ganhei um presente. Como que eu faço para que esse presente se torne 2? Né? Como que eu faço para isso dar certo, né? Agora, se eu recebo como um direito, pode ter certeza, gente, que em algum momento vocês vão perder essa herança, não vai dar muito certo.
Isso vale também para quem recebe herança e pensa assim, nossa, agora eu tô com a vida ganha, agora eu não preciso fazer mais nada, né? Não vou fazer mais nada. Inclusive, não ter vontade de trabalhar para que essa herança prospere, né? Então, isso na visão sistêmica é como se você estivesse desdenhando daquilo, ok? Então, a ideia da herança é que você seja grato por isso, sabe? E respeitar as vontades de quem realmente fez valer a herança. Como assim? Quem fez a herança, quem trabalhou e deixou essa herança, tá? Então, assim, por isso que hoje a constelação já está na OAB, né? Existe a Comissão de Direito Sistêmico que trabalha na vara da família por conta disso também, né? Porque a gente pode seguir as leis bonitinhas, mas pode dar alguma coisa errada. Quando você usa o trabalho de um advogado que tem a parte de constelação, ele vai te orientar de uma forma a unir o que a lei diz e a forma como você tem que receber essa herança, que é dessa forma que eu tô falando aqui para vocês, né? Com muita gratidão, com respeito e com vontade de fazer isso prosperar. Né? Agora, se você recebe, eu vou pegar o dinheiro, vou pagar minhas contas, vou não sei o que. De repente acabou a herança, você não pagou nada, você tá endividado, né? Por quê? Porque você não recebeu a herança e não fez dela da forma que a sua alma entende que é certa, né? Que o sistema familiar entende que é o correto, né? Porque existe as leis dos homens, mas existe algo muito mais forte que é o nosso sistema familiar, que é a vontade de todo mundo, né? Então eu tenho que agradar todo mundo? Não, gente, como que eu vou saber o que minha bisavó queria? Enfim, é só você ter respeito e compreender que a pessoa trabalhou, que aquilo não é fruto de ficar em casa assistindo televisão, ok? Então, a partir daí, você começa a ter benefícios, sim, em cima da herança. Mas, gente, isso inclui as partilhas, tá? Qual era a vontade de quem perdeu a vida e deixou a herança? A vontade era de fulano, ciclano, beltrano e não está sendo cumprido. Então, como que você vai receber esse presente de forma leve, né? De forma grata e com respeito? Não, você não está respeitando a vontade da pessoa. Então, aí já começa o emaranhamento na herança, certo? Mas a lei não deixa que fulano receba, porque não sei o que. Bom, gente, existe uma parte ali da herança, se a pessoa não deixou um testamento, enfim, que pode ser dado para outras pessoas, enfim. Aí tem que juntar, conversar especificamente com um advogado e com um constelador ou uma pessoa que tenha esses dois cursos, né? E que possa te orientar da forma mais correta para que você não se emaranhe lá na frente e não fique com uma herança que nunca chegou para você. Por quê? Se você vai lá e faz a herança, você tem não se cumpre a vontade da pessoa e sim o que a lei especificamente fala, daí o que acontece? Sabe aquela herança que você já deve ter ouvido muita gente falar que perdeu tudo, ou que vive endividado mesmo tendo muita herança, ou que a justiça não libera, né? Eu não sei o que acontece, mas a justiça não libera a documentação. Parece que atrasa, parece que fica aquele embromo na justiça, que não dá jeito, né? Então, olhe primeiro para antes. Olhe primeiro para antes na constelação, né? No seu sistema, aliás, não na constelação, esquece, gente, abstrai isso. Eu não vou cortar esse pedaço, tá? Olhe para quem realmente construiu todo esse bem, né? Olhe para a história dessa herança, comece ali. E daí, se você for ressignificando tudo isso, compreendendo tudo, e não quer dizer assim, vou ficar dando minha herança para todo mundo que meu pai gostava. Não, não é isso. É você considerar a vontade da pessoa, é considerar o que a lei diz, é considerar tudo para que fique muito leve, né? Porque tentar pegar tudo, não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, gente, é aquela herança que não vai para lugar nenhum, né? Que se acaba. Quantas vezes a gente já não viu brigas e brigas e brigas de irmãos por conta de herança e no final da vida ninguém tem mais nada, né? Heranças
altíssimas, coisas muito grandes, né? Valores em dinheiro, casas, joias, carros, e de repente ninguém mais tem nada, né? É por conta disso, porque ninguém recebeu isso como um presente, recebeu isso como um direito, né? Então, assim, a gente tem que olhar como um presente sem merecimento. Lembra que eu já falei para vocês que a gente tem que olhar como a gente não trabalhou, então a gente não tem direito, a gente é um presente? Então, é um presente que você não merecia receber. Então, você recebe com gratidão, ok, muito obrigada por me darem isso, sou grato por isso, respeito o trabalho de vocês perante isso, e eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? E daí, a gente recebe essa herança. E tem algumas coisinhas, além do ser grata, ter respeito e vontade de fazer isso crescer, de respeitar a vontade da pessoa que perdeu a vida e que era proprietário de todos esses bens, existe uma outra coisa. A mulher, ela entra mais no sistema familiar do marido na questão financeira, tá? O homem nem tanto, tá? Por isso também justifica um pouco a questão dos homens, não é só o machismo, nada disso, é sistema mesmo, tá? As mulheres carregarem o sobrenome dos homens. Hoje já existe essa troca, né? Mas enfim, se a gente for olhar um pouco lá para trás, as mulheres sempre usavam o sobrenome do marido. Então, né, e marido, homem, dinheiro, né? O dinheiro tá vinculado à parte masculina, tá? Então, o sucesso é feminino, tá, gente? Só pra ilustrar. Então, assim, quando a gente tem uma herança recebida por um homem, tá? A mulher, ela tá no sistema familiar na questão financeira do marido. Então, se ela administra essa grana, esses móveis, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Agora, o homem, se ele administra a herança de uma mulher, ele não entrou no sistema da mulher financeiro, tá? Ele não fez esse vínculo, não é tão forte. Claro que a gente faz um novo sistema quando a gente se casa, tem filhos, enfim, uma família nova. Mas quando a gente fala em herança, a herança vem dos antepassados. Então, quando vem dos antepassados da mulher, se o homem começa a mexer muito nessa herança, né, dá emaranhamento. Porque a mulher consegue acessar o sistema do marido, mas o marido não acessa muito o sistema da mulher. Então, aí também trava a herança. Imagina o homem, ele mexendo num dinheiro, ele que normalmente tem a função mais financeira na família, mexendo num dinheiro que não pertence a ele, né? Mas Rebeca judicialmente pertence, porque casou, agora tem direito. Tem, gente, mas o que eu tô falando é sistemicamente, tá? Então a gente percebe no campo, quando a gente lida com herança, que o ideal é o marido não mexer na herança da mulher. Então se a mulher pegou um dinheiro e vai no restaurante, não pode pagar a parte dele? Não, gente. Ela que tá administrando o dinheiro. Se ela acha que ela vai dar 10 mil reais por mês pro marido, que é o que rende, ela dá. O que ele não pode é falar assim, a gente vai alugar essa casa, a gente vai vender essa casa, porque eu quero comprar tal coisa, entendeu? Quem administra é ela. Claro que ela vai conversar com o marido, vai ter todo aquele trâmite, tá? Mas o importante é a decisão da mulher. Então isso... Daí vem aquele vídeo que eu falei ali atrás, do feminismo, do machismo, que muita gente acha que a constelação só é machista. Não, tá aí uma questão que a mulher não deve permitir que o marido mexa na herança dela, tá? Ela vai tomar as decisões que ela achar prudente, né? Se ela conversa com o marido, ok, mas quem assina, quem faz tudo bonitinho é a mulher. Ok, gente? Porque se fizer o contrário, eu quero fazer o contrário, meu marido vai mexer com o cara nem saber de nada. O que vai acontecer, gente? O que pode acontecer? Porque essa casa só dá problema, porque o teto cai, porque não sei o quê, porque nananá, ou se não, putz, o aluguel toda hora tá gente entrando e saindo, não fixa uma casa alugada, né? Ou dá muito problema, dá muita briga, enfim, gente, não dá certo, tá? Pode tentar aí, pode pensar, você vai ver se
realmente, claro, gente, que a constelação, ela não é 100% para todo mundo, tá? Mas vai me dizer lá que você conhece alguém que tá no 0,2. Se você conhecer, me conta aqui, porque eu também quero saber. Porque até hoje, nas minhas experiências, tá, de atendimento, o homem é bom não mexer na herança da mulher. A mulher pode... E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso vale pra empresa, tá? Quando a mulher monta uma empresa e ela é a principal proprietária, enfim, ela coloca o marido, né? O marido para ajudar, para trabalhar, enfim, mas a empresa é da mulher, tá? A gente tem que olhar se esse marido consegue compreender que na empresa ele está abaixo da mulher, né? Porque normalmente a gente está na hierarquia, mas quando a gente fala em trabalho, o marido, se ele tá trabalhando assim pra mulher, né? Ela é chefe dele, e eles começam a não ter essa visão, isso pode dar ruim até para a empresa, tá? Então, a mulher ir trabalhar na empresa do homem, a mulher tem uma facilidade em quebrar esse paradigma, tá? De que entende que o marido é o dono e consegue compreender, ainda mais a mulher, né? Tem aquele jeitinho, ela consegue conversar e assim, ela não tem o poder da caneta, vamos dizer assim, muitas vezes, mas ela tem o poder da persuasão de conversar com o marido. Mas então, ali ela não gera uma distorção na empresa. Ao contrário que o homem, ele não consegue muito. Ele vai acabar, de algum momento, tentando chegar ali no comando da empresa, né? Essa empresa pode ser de herança, como pode ser uma herança que a mulher construiu mesmo, tá? E daí, normalmente, não dá muito certo, tá? Então tem que ter uma... Ah, Rebeca, então quer dizer que o meu marido trabalha, eu não posso mais deixar ele da minha presa? Não, gente. Quer dizer que você precisa olhar para isso com carinho, trabalhar isso, ele trabalhar isso, que na empresa ele não é um proprietário, entendeu? E isso vale também, gente, olha, eu já dando spoiler, já mudando de assunto, para a empresa que tem sócios, tá? Sempre tem um que é maioritário, tá? Ah, mas a gente deu 50-50. Quem começou, quem pensou no processo? Quem pensou no processo é sempre o primeiro, tá? Independente financeiro. Quem pensou, idealizou aquilo primeiro. Ah, foi nós dois juntos. Não, gente, alguém começou, né? Você pode ter a ideia e falar na hora, mas quem teve a ideia é quem começou o negócio, ok? Então, na herança, funciona isso. Isso é complexo, isso gera algumas, vamos dizer assim, alguns desconfortos, mas na constelação funciona assim. E na vida real funciona assim, né? Porque, mas você tá falando coisas que a justiça não fala, e nananã. Ok, gente, mas pensem na dinâmica das pessoas que receberam herança, que estão próximos a você. Pensa nisso, vê como que funciona, né? Vê como que as coisas procedem, né? Veja quem tomou a frente de tudo. E daí vocês começam a compreender. A herança de um irmão que pegou mais que o outro. Veja como que foi a história, o decorrer dos anos perante a herança, né? Então, analisem não no fato agora, vão analisando o tempo, os anos, né? E isso vai ajudar muito vocês a compreenderem o que tá por trás de tudo isso, né? Então, eu acho que esse vídeo, ele é importante para quem tá recebendo herança, para quem vai receber, para quem já recebeu, para conseguir colocar essa herança num presente, né? Sem merecimento, colocar ali toda a sua gratidão, seu respeito e mantenha a vontade de fazer isso prosperar, né? A herança, ela é de quem tá recebendo, receba com muito carinho, com muito amor, né? E não permita que essa herança não faça que você se desenvolva, não faça que você cresça, que você tente prosperar o que você recebeu, né? E então, gente, se vocês estão aí para receber herança, parem, pensem, já receberam, olhem e tentem colocar isso de uma forma leve na vida de vocês, para que isso possa realmente gerar frutos e fazer com que vocês consigam prosperar mais e mais, né? E não que isso se torne um atraso de vida na vida de vocês. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, se ficou questionamento, enfim, vocês já sabem. Querem conversar comigo mais rapidamente, enfim, vão lá pro Instagram, lá tem meus contatos, vocês conseguem conversar comigo lá, eu tô postando todos os dias, praticamente, não é todos os dias, mas
vou postando, então vocês conseguem falar mais comigo, tá? E aqui os vídeos sobem normalmente de segundas e quintas ao meio-dia ou por volta disso. Tá bom, gente? Não se esqueçam de curtir o vídeo e encaminhar para quem vocês acham que faz sentido encaminhar. Beijo, gente! Fiquem com Deus!